Olá pessoal, como que vocês estão? E os estudos para os concursos? Estão indo tranquilamente? Estão fluindo bem? Olha, hoje, antes de adentrar na parte técnica aqui dos nossos estudos, que continuamos ainda na Constituição Federal, hoje vamos falar dos incisos 41 ao 45. Antes disso, eu queria fazer um adendo para vocês aqui. Primeiro explicar que eu demorei um pouco neste vídeo porque eu tive umas demandas do meu trabalho essa semana que me atrapalharam na programação. Segundo, vai estar na descrição do nosso vídeo abaixo um link para que vocês acessem, recomendo vocês acessarem, é da folha dirigida do último dia 30/6, tá certo? O nosso objetivo inicial aqui com as nossas conversas, foi um recurso que eu criei para poder ajudar alguns amigos que me pediram, em especial na questão dos assuntos desses concursos voltados para a questão do direito. E eu comecei com foco na Polícia Penal, depois veio lá o agente socioeducativo, daí na descrição dos nossos vídeos já coloquei o link do edital do concurso da Polícia Militar para soldado que está disponível, já apareceu do CHO. Neste intervalo, alguns colegas meus pediram para poder falar também de assuntos do EAP, por isso que teve um momento no vídeo que eu incluí uma conversa para nós aqui, do artigo 1º ao artigo 4º. O concurso da Polícia Penal já vai direto pedindo o artigo 5º. Então eu falei do 1º ao 4º por causa do EAP. Só que são conhecimentos que nunca é demais saber, entendeu? Nunca é demais conhecer um pouco disso. Então, recentemente agora teve a prova do EAP. Espero que o pessoal que tenha feito a prova, com a graça de Deus, tenha conseguido lá o mérito na aprovação. Se não conseguiu, não fica chateado. Tem que continuar estudando, não pode parar. Concurso público você não pode parar. Você pode diminuir um ritmo um pouco para poder se recuperar, diminuir a quantidade de estudos, mas é importante estar sempre estudando. Porque se você diminuir o ritmo, depois vai ser difícil de encontrar empolgação. É igualzinho quem malha. Quem malha, para. Fica um tempo sem malhar, depois para voltar passa um aperto. Então, quem não conseguiu a almejada aprovação no último concurso do EAP, continue se dedicando para o próximo. Os vídeos vão estar sempre atualizados, porque estamos falando da Constituição Federal, não teve nenhuma alteração, não tem perspectiva de alterações por enquanto. Se tiver alterações, vamos fazer vídeos com relação às alterações. Mas voltando lá o link da folha dirigida, que está logo abaixo, a folha dirigida traz informação para nós que o Estado de Minas Gerais está preparando o edital para a Polícia Penal, 2.420 vagas aproximadamente, e algumas informações que eu achei muito interessante lá, que eu queria destacar com vocês aqui. Enquanto nos concursos da Polícia Militar de Minas Gerais existe a idade limite, nos bombeiros também, por causa da peculiaridade que envolve a atividade, em Minas Gerais, alguns dos critérios são altura mínima de 1,60 m e idade máxima de 30 anos. Daí alguns candidatos ficam preocupados se vai ter altura e idade também definida no edital da Polícia Penal. Pois bem, a folha dirigida trouxe nesta matéria, falando que, de acordo com o Estado, a Secretaria Específica pelo concurso, não haverá a idade máxima para a Polícia Penal. O que se exigirá é a idade mínima de 18 anos. Maravilha. Não será exigido também, não terá definição de altura mínima, outra grande vantagem, outra condição muito boa para o candidato. E também não será exigida a Carteira Nacional de Habilitação, o candidato não tem que ter a CNH. Então dá uma olhadinha no link, fazendo favor, conheça as informações, e como o edital está em fase de preparação, ele pode sair de uma hora para outra. Então, por favor, gente, já comece a estudar. Concurso público é estudo, tira nem que seja uma horinha do seu tempo, entendeu? Eu procuro fazer vídeos aqui de no máximo 10 minutos, tem vezes que extrapola por causa da necessidade do assunto, mas se você tiver um curso ou tiver vídeos mais longos, eu particularmente, quando eu ia estudar para as provas da OAB, eu tinha vídeos lá de 3h40, 4h10. Eu não poderia assistir aqueles vídeos numa velocidade normal, que eu ia demorar muito tempo, e acabava que eu ficava um pouco disperso quando o vídeo estava na velocidade normal. Eu aprendi com uma ex-colega de trabalho, que era psicóloga, que se você aumentar gradativamente a velocidade do vídeo, quando você clica naquela engrenagemzinha que tem lá no YouTube, tem lá a opção assim, velocidade normal, você pode colocar para 1,25, pode colocar para 1,5 até para 1,7, tem lugar que você consegue colocar até 2,0. Quando você aumenta gradativamente esta velocidade, você vai fazer com que o seu cérebro tenha necessidade de ficar prestando atenção.
Então, particularmente, quando o vídeo é muito longo, eu aumento um pouco a velocidade e isso me ajuda. Porque imagina você assistir um vídeo de 1h40, 2 horas. Se não tiver uma concentração muito boa, você pode ficar disperso. Então, por favor, aproveite o seu tempo aí, pega 1 hora do seu dia, vai lendo as coisas devagarzinho. Ou, se você prefere fazer exercício, faça exercícios, mas não deixe de estudar. Tire um dia, que é como se fosse o dia que o pessoal brinca falando que é o dia do lixo, né, que come qualquer coisa. Tira um dia, igualzinho um domingo, onde você não estudaria. Particularmente quando eu estudava na época da faculdade, que o estudo, a semana de prova era muito puxada, eu pegava para estudar de sexta até domingo direto. Mas o que eu fazia para poder descansar? Eu criava alguns intervalos onde eu via um episódio de um seriado. Via um episódio, aí dava uma descansada. Ou senão, muitas vezes, eu parava tudo e deitava na cama para poder dar uma relaxada. Você tem que descobrir o mecanismo que para você vai te fazer relaxar, entendeu? Para você não se desgastar. E tira um dia para você realmente, literalmente descansar. Tá certo? Os demais dias, tira aí 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas para você estudar, para você também não ficar desgastado. Porque se você começar a se desgastar, o estudo vai perder aquele ar de necessidade e prazer e vai começar a se tornar uma coisa desgastante, tortuosa. Aí você vai estar perdendo o seu tempo, tá certo? Então, por favor, não deixe de se preparar, porque tá para sair o edital da Polícia Penal. Tá certo? Tem o edital da Polícia Militar de Minas Gerais, já tem o edital do CFO da PM, já tem o edital de agente socioeducativo. O nome técnico não é esse, eu falo agente socioeducativo só para poder separar do grupo da Polícia Penal. E tem o edital da Polícia Penal que está para sair, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos conversar, continuando ainda com o artigo 5º, só para vocês observarem como que o artigo 5º é grande, são diversos incisos e como ele é importante. Todo concurso da área da segurança pública, pelo menos os que eu tenho lido as coisas para poder conversar com vocês aqui, todos eles, Polícia Penal, Polícia Militar, Bombeiro, agente socioeducativo, todos eles, até concursos internos da PM, igualzinho o EAP, todos eles pedem o artigo 5º. Então ele é basilar, tá certo? Vamos aqui falar hoje dos incisos 41 ao 45, tá certo? Vamos lá, ó. O que vai ser? O inciso 41, ele vai falar que a lei não punirá qualquer discriminação de direitos ou liberdades, vamos explorar direitinho. O 42 vai falar da prática, que é aquela prática do racismo, a conduta do racismo é crime. A lei ela considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, vamos falar quais são eles. O 44 vai falar que constitui crime inafiançável olha bem, inafiançável, sem fiança e imprescritível. Ele não prescreve, ele não vai morrer com o tempo, ele é imprescritível. Uma ação de grupos, vamos falar quais são esses grupos. E o 45, que é o último inciso que nós vamos abordar hoje, vai falar que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vocês vão entender o que é isso, que é muito legal. Havendo, é claro, uma exceção. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês antes de falar. Muitas das vezes vocês me veem balançando assim, parecendo que eu sou inquieto, mas não, é porque eu, em razão de um problema de coluna, eu não consigo ficar muito tempo parado. A minha coluna começa a doer, então me gera necessidade de ficar mexendo. Então pode parecer assim que eu estou inquieto, ou que eu estou sem foco, mas não, é porque tem hora que começa a doer tanto que na hora de eu levantar, a minha coluna pode até travar. Então por isso que eu fico parecendo que eu estou com fogo, assim, não parando. Eu fico agitado, mas é por causa desse probleminha que me incomoda pra caramba. Ficar em pé demais dói, sentar demais vai doer do mesmo jeito. Vamos lá então, parando de enrolação, e vamos começar com o inciso 41. Coloquei uma imagenzinha do lado aí, ó, muito legal, olha lá. Ficou muito bom. Aí tá falando assim, podíamos aproveitar o momento e dar uma revisada na Lei Áurea. Eu tive que ler aqui porque eu tô sem óculos, então não consegui ler a imagenzinha de longe. Me desculpa, tá joia? Então, o que significa isso, pessoal? É o seguinte, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A lei não tolera aquilo que viola os direitos e liberdades fundamentais. A nossa Constituição, ela está, a premissa dela, a base dela, o pilar da nossa Constituição são as garantias fundamentais.
Tanto é que o artigo 5º ele é importantíssimo. Então, tudo aquilo que venha discriminar, que venha gerar qualquer discriminação atentatória às liberdades e direitos fundamentais, a lei vai punir. Ela não aceita isso, tá certo? Vamos lá. O 42, coloquei: racismo é crime. É triste você ter que falar disso hoje, é frustrante em pleno século XXI. Entendeu? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Nós tivemos mais tempo de escravidão no Brasil do que tempos de abolição da escravatura. E até hoje nós encontramos constantemente, noticiado pela mídia, fatos que se enquadram no racismo. Racismo ou injúria racial, mas fica preocupado qualquer qual. Não, aqui nós vamos falar de racismo. O que o inciso 42 fala? Percebam, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que significa isso então, gente? Se eu praticar um crime de racismo, enquadrou como um crime de racismo, este crime que eu cometi, ele é inafiançável, então não existe, não se cogita, não existe a possibilidade de eu pagar fiança para sair, e ele é imprescritível. Alguns crimes, eles, eu vou usar um termo aqui, mas não seria o correto, mas eles morrem com o tempo. O que significa isso? Um crime de lesão corporal, um crime que ofende a honra da pessoa, um crime de difamação, existe aquele tempo que a lei define, que é o tempo que o crime vai estar ali vivendo, vamos colocar dessa forma. Depois de um tempo, aquele crime morre. Se após a morte desse crime, vamos falar dessa forma, desse crime, após ocorrer a prescrição, eu como vítima não posso mais procurar o Estado. Então, se eu sou vítima de um crime e não procurar a tutela jurisdicional, o que é procurar a tutela jurisdicional? É ir ao Estado. Se eu sou vítima de um crime e não ir lá na Polícia Civil, pedir as providências, depois de constituir um advogado e levar a pessoa na justiça, depois de um tempo aquele crime cai por terra, ele vai morrer e eu não posso mais correr atrás dos meus direitos. No caso do crime de racismo, se eu me enquadrar no crime de racismo, primeiro, eu não tenho a possibilidade de pagar fiança para responder em liberdade. E este crime ele é imprescritível. Eu posso cometer um crime de racismo hoje, daqui 20, 30 anos, ele pode ser descoberto, e ele sendo descoberto eu vou responder por ele. É o que está na Constituição Federal. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então é o que está no artigo 5º. Não fica preocupado em compreender o que é racismo, o que é injúria racial, não. Se atenha ao texto constitucional, ao texto do inciso, tá certo? A prova não vai te pedir discussões, não vai pedir conversas doutrinárias, ela vai te pedir o que está no texto da Constituição, tá bom? Vamos lá. Inciso 43. Aí eu coloquei essas 3 imagens aí para poder expressar o que está aqui. Eu vou ler o inciso porque ele é muito grande. Olha bem. A lei considerará crime inafiançável, então sem fiança, e insuscetível de graça ou anistia, perceba. Estes crimes eles não são beneficiados pelo Instituto da Graça ou da Anistia. A prática olha bem, quais são esses crimes? A prática da tortura, primeira imagem aí à direita. O tráfico ilícito de entorpecente, a imagem do meio. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O terrorismo, eu coloquei a imagem de 11 de setembro. E os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitem. Então vamos lá que esse inciso ele é longo, tá certo? Não fica preocupado aqui em compreender o que é graça ou anistia. Nós temos a graça, a anistia e o indulto. Não fica preocupado em compreender o que é um e o que é outro. Entenda a essência. No inciso 43 fala o seguinte: a lei considera crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Então, quais são os crimes que não têm fiança e quais são os crimes que não são beneficiados pela graça ou anistia? Aí você separou. Então, nós estamos falando aqui de crimes que não têm fiança e crimes que não são beneficiados pela graça ou anistia. Quais seriam esses crimes, gente? Percebam. Tortura. É um absurdo alguém imaginar que hoje alguém possa ser torturado. Então, o crime de tortura é inafiançável e não tem o benefício da graça ou da anistia. O tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins. Então não vai naqueles discursos, ou não fica preocupado assim, o cidadão foi preso por tráfico de drogas e foi liberado, o cidadão pagou lá e foi embora. Gente, a questão não é tão simples.
Quando isso acontece, é porque existem circunstâncias na lei que possibilitam o delegado e o juiz fazer isso. Mas atenha-se ao inciso 43. Ele fala o seguinte: a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos, e os definidos como crimes hediondos, nós temos uma lei que fala dos crimes hediondos no Brasil. Estes, não fica preocupado com os exemplos que você viu na mídia, ou nas conversas, ou fake news de WhatsApp. Não fica preocupado com o que você recebeu, porque se você ficar preocupado com a conversinha de rede social hoje, que é demais hoje em WhatsApp, ou aquilo que a mídia divulga, muitas das vezes, sem procurar conhecer as questões técnicas, isso pode te confundir. Então, não fica pensando assim, meu vizinho foi preso por tráfico de drogas e foi solto. Gente, atenha-se ao inciso. O inciso 43 da Constituição fala que crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos, eles não têm a fiança e não serão beneficiados com os institutos da graça e da anistia. Só que isso, gente, não é só quem pratica o crime. Isso vai ser aquele que foi o mandante. Então eu fui contratado por uma pessoa para matar outra. Eu fui contratado por uma pessoa para torturar outra pessoa. Eu fui contratado uma pessoa para poder praticar um ato terrorista. Então eu me enquadro no inciso, o mandante se enquadra nesse inciso, e se alguma pessoa ficou sabendo que eu fui contratado por um terceiro para praticar um ato terrorista, praticar um crime hediondo, e essa pessoa que for sabendo não faz nada, ela se enquadra também, desde que ela poderia evitar, ou que ela tenha se omitido. Então percebam, se enquadrará nesse inciso 43 os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitem. Então, se você teria condições de evitar aquele crime, noticiando aquilo para alguém, levando para conhecimento de alguém, ou se você era uma autoridade que podia fazer alguma coisa e você não fez, você se enquadra também neste inciso 43. Perceberam como que ele é amplo e ele é muito... geraria um debate muito acalorado. Daí para conversar muita coisa sobre ele, porque hoje nós observamos muitas notícias em rede social, em aplicativos de redes sociais, distorcendo aquilo que acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você receber uma notícia pelo WhatsApp, uma informação pelo WhatsApp, procure confirmar para você não cair na famosa fake news, tá joia? A desinformação mata. Além de matar, pode reprovar você numa prova. Então não fica preocupado com um grupo de WhatsApp, não. Se atenha, a não ser que seu grupo de WhatsApp seja um grupo de estudo, se atenha ao texto da lei, tá certo? No caso aqui, o texto da Constituição Federal. Vamos lá. Inciso 44, eu coloquei aqui, eu tentei achar uma imagenzinha que falava de grupos armados. Gente, eu pesquisei, foi difícil de achar, e no final a que eu achei que mais se aproximava deste inciso, infelizmente foi essa. Eu fiquei com muita resistência em colocá-la, mas eu queria alguma coisa que representasse a ideia que a gente tem falado muito hoje em mídia, a gente tem escutado muito falar nas mídias hoje, de milícias, grupos armados. Então, a única imagem que eu achei mais próxima disso foi essa. Me desculpem vocês, mas eu sempre gosto de usar uma imagem para poder ver se ajuda vocês a materializarem o conhecimento. Então tem essa imagem aí do Cristo Redentor, daí uma imagem grandona atrás dele, como se fosse também um Cristo com a roupa meio social, terno e gravata, uma máscara cheia de arma. Vocês já sabem de qual estado que está se referindo e qual assunto que é, mas eu não quero que vocês tenham isso como relacionado apenas a este estado, tá joia? Eu tentei achar uma imagem que melhor representasse o inciso, e infelizmente foi a única que eu encontrei. Vamos lá, o inciso 44. O que o inciso 44 fala? Constitui crime também inafiançável, então não tem fiança, e imprescritível, então ele não morre com o tempo. Esse termo não morre com o tempo, gente, eu estou utilizando para poder ficar mais fácil para vocês compreenderem, tá? Crime prescritivo, crime que prescreve, é aquele crime que você tem um tempo para acionar a tutela jurisdicional. Passou aquele tempo, se você não fez, tem crime que prescreve em 6 meses. Se em 6 meses você não acionar judicialmente, se você não for ao Estado, a tutela judicial, se você não for ao judiciário em 6 meses, você não pode mais. Então eu estou falando assim que morre com o tempo, por quê? Você não vai poder mais correr atrás do seu direito. Então vamos lá. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e do Estado democrático. Percebam. O que seria grupos armados? Eu vou tentar trazer para vocês de forma histórica para vocês compreenderem aqui. Se vocês já viram algum documentário ou já assistiram algum filme
ou gostam de história, vocês vão lembrar dos camisas pretas, acho que é isso mesmo que falava, na Itália fascista, e das SA, que eram as seções de assalto nazista. Um usava roupa preta e outro usava uma roupa bege, ou caqui, bege, o cor de terra, né? Que era aquele uniforme nazista das SA. Naquela época, no início do século XX, eram forças paramilitares que estavam à disposição de grupos políticos. Vamos tentar resgatar isso para o dia de hoje. Quando eu falo aqui, ó, é inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, gente, qualquer grupo armado, civil ou militar, que atente contra a ordem constitucional. O que é a ordem constitucional? É contra a Constituição. Então qualquer grupo civil ou militar armado que atente, olha bem, que tente abalar a ordem constitucional e o Estado democrático, estes grupos, eles não são permitidos, entendeu? Estes grupos têm que ser extirpados. Então, quando se fala de grupo civil ou militar armado contra a ordem constitucional, que atente contra o Estado democrático de direito, o Estado democrático no caso, esta ação constitui um crime imprescritível, então ele não morre com o tempo, tá certo? E ele é inafiançável, tá certo? Então não vai nessa onda aí de achar que por estarmos numa democracia você pode tudo, negativo, tá? A democracia não é um regime que você pode tudo. A democracia, na verdade, é um regime que você não pode muita coisa. Por que você não pode muita coisa? Porque você tem o seu direito e você tem que respeitar o direito do outro. Quando nós estamos numa democracia, eu posso falar aquilo que não afete outro. Não é porque eu estou numa democracia que eu posso falar aos quatro ventos bobeiras, que eu posso ofender terceiros, que eu posso falar mal de autoridades públicas, que eu posso querer a destruição dos poderes públicos, das bases do governo, de forma alguma. A democracia é um regime, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, em que nós não podemos tudo. Nós não podemos tudo por quê? Porque nós temos que respeitar o próximo, nós temos que respeitar as leis. Viver democraticamente é viver respeitando as leis, tá certo? Isso é o que nós temos hoje no Brasil. Temos várias democracias pelo mundo, entendeu? Democracias sérias, comprometidas, são aquelas que respeitam a lei. Então aqui nesse caso, grupos armados, civis ou militares, que atentem contra a ordem constitucional e o Estado democrático, é uma prática de crime inafiançável e imprescritível, tá certo? Vamos lá. Para encerrar hoje, que era a nossa programação, eu coloquei uma imagenzinha aí das mãos atrás, como se fosse uma grade, uma tela, né? Aí tem a mão ali que você poderia imaginar um pai, uma mãe e o filho. O que fala o inciso 45? Eu tô lendo aqui só para ver o tempo, tá, gente? Já tá. Vamos lá. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Perceba, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então eu cometi um crime de homicídio, hipoteticamente, tá, gente? Eu cometi um crime de homicídio e recebo uma condenação de 30 anos. Quando fala assim que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a minha pena não vai atingir os meus filhos. Eu serei condenado a 30 anos de cadeia, ou eu serei condenado a 10 anos de cadeia. A pena é para mim, o praticante, o autor da ação. Então quando fala assim que a pena não passará da pessoa do condenado, ela não vai passar, os meus filhos vão ter que pagar minha pena. Eu fui condenado a 30 anos, paguei 10, morri, falta 20 anos, os meus filhos vão pagar esses 20 anos? Negativo, tá certo? Olha aqui, ó. Podendo, agora, olha que legal, a regra é esta: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Maravilha. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Olha que legal. Eu sou uma pessoa, quem dera, né, que se fosse assim realmente, que tivesse muitos patrimônios. E um exemplo, tá, gente? Vamos supor que eu era uma pessoa de muitos patrimônios. Pena que não é desse jeito, mas eu tinha muitos patrimônios. E daí, eu fui condenado. Eu tinha várias fazendas, e numa dessas fazendas, eu tinha lá um caseiro que trabalhou para mim 15 anos sem nenhum direito, sem nada. Além disso, eu vou até exagerar um pouquinho, que trabalhou em situações que depois no processo demonstrou lá que eu estava explorando, sem garantir os direitos trabalhistas, sem garantir o direito que qualquer pessoa de bem tem. Olha como que eu estou exagerando aqui para vocês terem. Como se fosse até quase um regime de escravidão, que é um absurdo. É um absurdo, mas nós temos isso ainda hoje, em pleno século XXI. Então vamos supor aqui que eu era um senhor de várias propriedades. E eu tinha numa fazenda um caseiro que trabalhou para mim há muitos anos, sem nenhum direito. E de certa forma,
a sentença do juiz mostrou que eu explorava esse empregado como se ele fosse um escravo. Daí eu fui condenado a pagar para esse empregado 500 mil reais de indenização. Na minha opinião tinha que ser mais, tá? Mas eu estou fazendo 500 mil aqui para poder fazer um número fechadinho. Mas na minha opinião, uma pessoa que faz isso tinha que perder tudo para poder indenizar a pessoa. Porque eu acho um absurdo, opinião pessoal minha, tá, gente? Acho um absurdo a pessoa que explora outra em situações análogas à escravidão, tá certo? Eu acho um absurdo isso, não concordo com isso e abomino essa prática. Como abomino muitas outras práticas, né? Daí, eu fui condenado a pagar 500 mil reais de indenização para esse empregado. Só que eu morri. Eu morri. Aí você vai me falar, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se você olhar pela regra, como eu morri, a pena não vai passar para os meus filhos. Em tese, eles não teriam que pagar isso, não é isso? Do jeito que eu falei antes, né? A regra é esta, gente. A pena não passa da pessoa do condenado. Se eu for condenado a 10 anos de cadeia, eu tenho que pagar, não os meus filhos. Agora, na questão aqui, da obrigação de reparar um dano, eu tenho que reparar um dano para aquele empregado. Eu tinha que pagar para ele uma indenização de 500 mil reais. Olha o que falei no finalzinho, ó. Na obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens, nos termos de lei, então tem lei que regula isso, tá? Estendidos aos sucessores e contra eles executado, eles não vão receber os meus patrimônios? Não tem a questão do inventário? Eu não tinha várias posses, várias fazendas? Não vai distribuir isso para os meus herdeiros? Só que não temos 500 mil reais para poder pagar de indenização? Então, olha bem. Aqui fala, ó, contra os sucessores, que são os meus herdeiros, tá certo? Poderá ser executado contra eles esses 500 mil reais de indenização que eu falei, até o limite do valor do patrimônio. Então, vamos supor, se eu tinha... Vamos imaginar hipoteticamente que a minha indenização que eu tinha que pagar era de 1 milhão de reais. Só que eu tinha só 500 mil de patrimônio. Quando os meus filhos vão ver, na questão ali dos bens, aquela coisa toda, eles iam ter que receber 500 mil, mas a dívida era de 1 milhão. Aqueles 500 mil vai ser considerado para poder pagar a dívida. E os outros 500 mil que faltou, vai para eles? Não vai. Olha o finalzinho que fala aqui, ó, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se eu tinha 500 mil de patrimônio que ia ser transferido para os meus herdeiros, só que eu tinha uma dívida que eu fui condenado a pagar de 1 milhão de reais, aqueles 500 mil os herdeiros não vão receber. Aquela questão patrimonial vai ser utilizada para poder pagar a dívida. Como fica os outros 500 mil? Infelizmente, não tem como receber do morto. E como a pena não ultrapassa da pessoa do condenado, não tem como você ir nos filhos para receber os outros 500 mil que está faltando. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o inciso 45. Se tiver ficado confuso aqui os exemplos e as informações, manda depois uma mensagem, posta aí no nosso chat do canal, que na primeira oportunidade eu respondo a vocês, tá certo? Este vídeo hoje, estou olhando aqui, era para ter sido de 10 minutos, passando um pouquinho, ele ficou em 27 minutos. Eu peço desculpa para vocês, tá certo? Mas dá uma aceleradinha aí, se for ficar cansativo para vocês, acelera em 1.25, que vai valer a pena, vocês vão perceber que o cérebro vai ter a necessidade de prestar atenção. Vocês não vão se deixar se dispersar, tá certo? Pessoal, um abração, continuem estudando, desejo a todos boa sorte e fiquem com Deus. Tchau, tchau.